Então, tá bom, sejam todos bem-vindos, tá? A gente hoje vai estudar segundo Nef, capítulo 31 ao capítulo 33. E nós vamos falar um pouquinho sobre o batismo de Jesus Cristo, tá? A gente aqui vai falar por que Cristo tinha que ser batizado, por que ele tinha essa necessidade. E aí vem a pergunta clássica desde o início, né? A gente pergunta: Cristo precisava ser batizado? Qual é a resposta? Então, todo mundo diz: não, não precisava. Será que essa é a resposta mesmo? A gente vai descobrir na aula de hoje, tá bom? Então, nós vamos ver que, segundo o NEF 31, 32, ele é meio que como uma receita, tá? E a receita de quê? Para obter a vida eterna. Então, aí na tela eu coloquei um resuminho, uma listinha, como uma receita mesmo. O que que eu preciso? Se eu quero ter a vida eterna, o que que eu preciso fazer? Então, foi mais ou menos isso que Nefe, nas suas palavras finais, quis deixar para o povo. Olha, eu estou dando passo a passo de como vocês podem obter a vida eterna. Então, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, não parece alguma coisa, ecoa na nossa mente o quê? Aquela regra de fé, qual? A quarta regra de fé, muito bom. Aí tem obediência, perseverar até o fim, seguir a Cristo, fé, esperança e caridade, banquetear-se com as palavras de Cristo, seguir o Espírito e a oração. Então, tudo isso foram conselhos de Nefe que faziam parte dessa receita para se ganhar a vida eterna, tá? Então, quando forem estudar esse bloco de capítulos, tenham em mente que ele está querendo deixar essa receita para a vida eterna. Ok? Então vamos lá. Segundo Nef 31, capítulo 31, versículo 3. Quem pode ler para nós? Porque minha alma se deleita na clareza, pois é desta maneira que o Senhor Deus faz suas obras entre os filhos dos homens. Pois o Senhor Deus dá luz ao entendimento, porque fala aos homens de acordo com a sua língua, para que compreendam. Muito bom. A alma aí de Nefe se deleitava na clareza, da mesma forma que a alma de Jacó. E olha que engraçado ou interessante, Deus não faz nada escondido. As obras às escuras não são de Deus, tá? Ele diz: pois é desta maneira que o Senhor faz suas obras entre os filhos dos homens, ou seja, com clareza. Ele não dá uma passagem de escritura que não vai ser interpretada, ele não dá um símbolo que não vai ser interpretado. Ah, Pedrosa, mas tem muito símbolo que a gente não sabe o que é. Ok, mas ele ainda não deu a chave da interpretação. Alguns símbolos de Ezequiel, por exemplo, a gente não sabe o que significa, ou mesmo de Daniel ou de Apocalipse, né? Mas na hora correta ele vai dizer, essa é a chave para interpretar esse símbolo. Mas é tudo às claras, como o próprio Jacó também se deleitava nessa clareza, tá? E ele fala aos homens de acordo com a sua língua. A gente vai ver também que nesses capítulos vamos falar sobre a língua dos anjos. Então, Nefe já começa falando sobre a língua, a sua própria língua, depois vai falar da língua dos anjos, a gente vai entender tudo isso na aula de hoje. E aí, eu comparo quando Nefe fala assim com Atos 2, 5 a 11, que é ali pré-Pentecostes.
que eles estavam falando na sua língua, e aí eles consideraram os apóstolos que estavam cheios de mosto, ou seja, estavam cheios de bebida, eles estavam bêbados, porque eles não queriam entender, apesar de ser claro e estava na própria língua. E aí a gente cruza também com 1 Coríntios 14. Tá? Nefe, nesse capítulo 31, ele faz ou usa de um artifício literário chamado inclusio, que é como se fosse um parênteses. Então, no comecinho, ele já diz sobre o que ele vai falar, aí ele fala, o recheio é o que ele quer falar, e aí ele encerra dizendo: Isso é o que eu queria falar. Ok? Então dá para a gente saber exatamente sobre o que ele está falando. E nesse caso vai ser a doutrina de Cristo. Tá? Se vocês virem no versículo 2, que não mencionamos aí, ele diz: As coisas que escrevi me bastam, exceto algumas poucas palavras que devo dizer sobre a doutrina de Cristo. Ó, então, turma, ele está dizendo, alertando, é o primeiro inclusio. Eu vou falar sobre a doutrina de Cristo. Aí ele vai falar, e no final, se vocês observarem, tá? 21, eis que esta é a doutrina de Cristo. Ele fecha o parênteses. Então, tudo que vem entre o 2 e o 21 é doutrina de Cristo. A gente, às vezes, resume, né, a doutrina de Cristo para fé, arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. Beleza. Não, mas está tudo aquilo que a gente mostrou na receita da vida eterna, para se ganhar a vida eterna. Isso é doutrina de Cristo. Então, vamos lá. Versículo 5, segundo Nef 31, 5. Quem pode? E agora, se o Cordeiro de Deus, sendo santo, terá necessidade de ser batizado com água para cumprir toda a retidão, quanto mais necessidade não teremos nós, sendo impuros, de sermos batizados, sim, com água. Então, Cristo, ele tinha que ser batizado. Então, quando a gente pergunta, Cristo precisava ser batizado, a resposta tem que ser em alto, claro e bom som, sim. A gente geralmente, não, ele não precisava, ele fez só para dar o exemplo. Mentira. Não foi só para dar o exemplo. Ele deu o exemplo, ele mostrou aos filhos dos homens, sim, mas não foi só por causa disso. Né? Ele podia ter dado uma ordem, batizem-se. E ele deu. Mas ainda assim ele foi mostrar que ele próprio se sujeitava a essa ordem. Então, Cristo, sim, tinha que ser batizado. Imaginem só, olha a sinuca filosófica que a gente chega. Se Cristo não se batiza, aí sim é que ele tinha que ser batizado. Porque se Cristo era sem erro e cumpria toda a vontade do Pai, ele não se batizando, automaticamente ele estava descumprindo a vontade do Pai, ele teria que ser batizado, porque ele estava errando, tá? Vamos ver uma citação de Bruce R. McConkie. Quem pode ler? Deve explicar que Cristo cumpriu toda a justiça nisso ao ser batizado. Então, como foi que ele cumpriu toda a justiça, que é o que Nefe falou? Então, tá aí, ó. Humilhou-se diante do Pai. Segundo, fez convênio de ser obediente e guardar os mandamentos do Pai. Terceiro, tinha que ser batizado para ganhar admissão no reino celestial. Quarto, deixou o exemplo para que todos os homens seguissem. Se mesmo o rei do reino não pode retornar ao seu alto estado de exaltação pré-existente sem cumprir com essa própria lei eterna, para admissão no reino, como qualquer homem, Aham. pode esperar uma herança celestial sem batismo autorizado e aprovado, que Isso. as flores estão Ok. Tá? Então, ele diz, se o rei do reino tinha que ser batizado, como é que eu posso esperar uma herança celestial sem um batismo autorizado e aprovado? Então, Cristo precisou sim ser batizado, porque quando ele se batiza, ele diz que se humilha diante do Pai,
faz convênio com o Pai de ser obediente e guardar os mandamentos, depois ganha admissão no reino celestial, senão ele próprio não poderia entrar no reino. Lembram-se quando Nicodemos foi se reunir com Jesus Cristo e ele perguntou: o que que o homem precisa fazer para ver o reino de Deus? Qual foi a resposta de Cristo? Necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Então, se Cristo não cumpre essa lei, nem ele poderia entrar no reino celestial. Ele tinha que ser batizado. E quarto, deixou o exemplo para que os homens seguissem, tá? Então, ele tinha sim que ser batizado. Não sei se alguns aqui sabiam ou não, mas Joseph Smith teve que ser batizado 2 vezes. E por quê? Primeiro, quando é que ele foi batizado? Lembram? A primeira vez eu não sei. Eu sei que teve um que ele se batizou quando João Batista apareceu a ele. Então, foi a primeira, em 1829, na restauração do sacerdócio arônico. Isso. Mas ele cumpriu um dos propósitos do batismo, que foi o de remissão de pecados. Faltavam muitos outros. Por exemplo, faltava o de se tornar membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É para isso que servia o batismo. A igreja já estava restaurada? Não estava. Então, ele não cumpriu com esse propósito. Entrar para o rebanho de Deus. O rebanho de Deus na terra ainda não estava formado. Não cumpriu com esse propósito. E cumpriu com outro propósito, além da remissão dos pecados, que foi de abrir a porta do caminho estreito e apertado. Beleza. Então, dos 4 propósitos do batismo, ele cumpriu só 2. Aí, quando a igreja foi restaurada, ele se batizou novamente, para cumprir com os outros 2 propósitos do batismo. Ok? Então, a gente sempre se atém ao batismo só à remissão dos pecados, e a gente até pode ver que a remissão dos pecados nós não conseguimos, não se obtém por conta do batismo. A gente vai ver isso lá, um pouquinho mais para frente, tá bom? 7, 8 e 9, ele conta como foi o batismo de Jesus Cristo. Quem pode ler? Cada um pode ler um, se quiser. 7, 8 e 9, segundo Nefe 31. Não sabeis que ele era santo, mas embora sendo santo, mostra aos filhos dos homens que, segundo a carne, se humilha ante o Pai e testifica que ele será obediente na observância de seus mandamentos. A gente já viu isso até na citação agora de Bruce R. McConkie, né? Portanto, depois de ter sido batizado com água, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. E novamente isto mostra aos filhos dos homens quão estreito é o caminho e quão apertado é a porta pela qual deverão entrar. Tendo-lhes ele dado o exemplo. Uhum. Então veja que é tão estrito esse mandamento, ou seja, não tem escapatória desse mandamento, que o próprio Jesus Cristo teve que se submeter a esse mandamento, tá? A gente sabe que Cristo cumpre todos do Pai, mas esse era essencial que ele cumprisse. O caminho é tão estreito que não permitiria nem o Filho do próprio Deus passar por ele se não tivesse passado pelo batismo, tá? E aí tem uma citação de um comentário, que é o comentário doutrinário do livro de Mórmon, e ele diz aí o seguinte, ó, segundo Nefe 31, é uma escritura muito distinta. E por quê? No versículo 11, Nefe registra as palavras do Pai a ele. Ou seja, Deus, o Pai, conversando com Nefe. O padrão se repete na ordem inversa nos versículos 14 e 15. No versículo 14, temos o registro do que foi dito pela voz do Filho. No versículo 15, a voz do Pai. Aparentemente, Nefe se encontra numa conversação com ambos os membros da Trindade. Então, imagina Nefe num bate-papo com Deus e Jesus Cristo. Se for o caso, essa é uma ocasião singular.
Ainda mais porque revelações desde a queda vêm através de Jeová, que é Jesus Cristo. O profeta Enoque parece ter tido experiência similar à de Nefe, em Moisés 7, 50, 53 e 59. A gente já viu, por exemplo, Abraão conversando com os membros da Trindade, a gente tem aí Nefe conversando, o que talvez aumente ainda mais a nossa estima pelo livro de Mórmon ou pelo profeta Nefe, tá? Segundo Nefe 31, 13. Portanto, meus amados irmãos, sei que se, se seguirdes o filho com todo o coração, agindo sem hipocrisia e sem dolo diante de Deus, mas com verdadeira intenção, arrependendo-vos de vossos pecados, testemunhando ao Pai que estáis dispostos a tomar sobre vós o nome de Cristo, pelo batismo, sim, seguindo vosso Senhor e vosso Salvador, a água segundo a sua palavra, eis que então recebereis o Espírito Santo. Sim, então vem o batismo de fogo e do Espírito Santo. E então podereis falar na língua de anjos, né? Acho que não é isso. Isso. E render louvores ao Santo de Israel. Então, aqui a gente vai debater justamente batismo de fogo e do Espírito Santo e a língua de anjos. Não parece que são duas coisas distintas aí? Batismo de fogo e do Espírito Santo. E eu sempre ficava me perguntando, o que é então esse batismo de fogo se ele parece ser algo dissociado do Espírito, embora esteja junto? Parece ser uma outra entidade, né? Espírito Santo e fogo. Vamos ver o que diz aí Bruce R. McConkie. Quem pode? O batismo de fogo não é algo que se acresce ao recebimento do Espírito Santo. Pelo contrário, é desfrutar realmente do dom que é oferecido pela impulsão das mãos, né? A época do batismo, a remissão dos pecados, disse o Senhor, pelo batismo e pelo fogo, sim, pelo Espírito Santo. Muito bom. Então, o batismo de fogo não é algo que é além do Espírito Santo, mas é desfrutar realmente desse dom do Espírito Santo. É tanto que a gente vai ver uma parte mais lá para frente, bem lá na frente, que os lamanitas foram batizados com fogo e não o souberam. Ou seja, às vezes a gente está tanto nesse meio que a gente desfruta dessa companhia do Espírito e a gente não percebe o fogo que está queimando em nós. A gente acha que é comum, é normal. Eu acho que o batismo de fogo é quando a pessoa, na verdade, recebe aquela remissão dos pecados, né? Porque tem pessoa que se batiza, Isso. talvez, sem se arrepender totalmente, né? Mas pelo, tipo, momento e tal, acontece, né? Todo mundo foi missionário aqui, sabe, né? Mas tem outro tipo de pessoas que, tipo, se arrependeram, certo? Se prepararam ainda mais. E se não tem essa mudança, na hora que a pessoa se batiza, né? A pessoa mesmo fala que sente uma diferença, sente a presença do Senhor na Sim. sua vida. Eu acho que é isso, né? Quando a pessoa, na verdade, recebe aquela Ótimo. remissão de pecado E e fica santificado, né? sim, eu acrescento ainda mais. Eu acho que tem em alguns pontos da nossa vida, nós não fomos batizados ainda com fogo. Concordam comigo? A gente foi batizado na água, mas em alguns pontos a gente ainda não está totalmente arrependido, não está totalmente limpo. E não é por falha do Espírito, né? É porque nós é que continuamos naquele mesmo erro. E a gente vai falar agora sobre a língua dos anjos. Vejam esse videozinho. Para muitas religiões é isso, língua dos anjos, ok? Nós respeitamos essa crença, tá? Não vamos denegrir a crença de ninguém. Mas o que que se entende dessa vocalização? Não dá para entender nada, né? E a gente já viu que Nefe começou dizendo que o Senhor só faz as coisas claramente.
Como é que ele vai me ensinar daquele jeito? E aqui eu cruzo com duas escrituras. Quem pode ler? 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Anátema é amaldiçoado. Não sei se vocês se lembram das nossas discussões ali do Novo Testamento. No Velho Testamento dizia que quem fosse pendurado no madeiro ou na cruz era amaldiçoado, era anátema. Esse é um dos motivos até porque muitos dos judeus não consideram Jesus Cristo, porque de acordo com a própria lei, amaldiçoado era aquele que era crucificado. E sim, ele foi amaldiçoado com nossos pecados. Ele foi anátema por causa de nossos pecados. Então, continua. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Muito bom. Então, só a gente declarar que ele é o Senhor, Filho de Deus, isso já vem pelo Espírito Santo. É falar pelo Espírito. E agora, segundo Nef 32:3, domínio doutrinário, é bem famoso. Quem pode ler? Ou falar decorado, né? Fala pelo poder do Espírito Santo. Fala para Só um minutinho. Então, anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Então, o que é que eles estão falando? De acordo com o versículo anterior que a gente leu, 1 Coríntios 12, 3, que é pelo Espírito. O que é? Ok. Então, os anjos falam que Jesus é o Cristo. Então, a gente já começa a perceber o que é a língua dos anjos. E aí ele destrincha ainda mais. Falam as palavras de Cristo. Então, o que é falar as palavras de Cristo? Ok. É falar do evangelho dele. É falar que ele é o Senhor e o Redentor. Então, quando a gente recebe essa remissão de pecados através do batismo de fogo, a gente realmente está convertido e enche a boca para falar a língua dos anjos, que é Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ok? Essa é a língua dos anjos. É reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. É falar do evangelho dele. O que que a gente está falando agora? Que língua? A língua dos anjos. Estamos falando as palavras de Cristo. Estamos reconhecendo que ele é Senhor. Tá bom? Algum comentário? Então, para nós é isso. A língua de anjos é falar as palavras de Cristo, reconhecer que ele é nosso Senhor. Tá? Dúvidas? Perguntas? Respeitamos quem acredita de outra forma, mas não vemos nisso proveito nenhum para o homem. Tá? Versículo 14. Segundo Nef 31 ainda. Eis, porém, meus amados irmãos, que assim veio a mim a vosso filho dizendo: depois de vos arrependerdes de vossos pecados, e de testificardes ao Pai que estáis dispostos a guardar meus mandamentos pelo batismo da água, e de haver recebido o Espírito do fogo e do Espírito Santo, e de poderes falar em uma língua nova. Sim, a língua Só um minutinho. Veja, a gente começa a falar uma língua nova quando a gente se batiza na igreja e está falando de Cristo. A gente fala de investidura. A gente fala de garment. A gente fala de selamento. Pode falar isso para qualquer pessoa do seu trabalho, ou da sua comunidade, ou mesmo da sua casa, que não é membro da igreja, ela vai dizer o quê? O que que é isso? Né? Para muitos membros da igreja, continua sendo uma língua estranha, a não ser quando a gente se humilha e obedece ao Pai e faz convênio com ele no templo. Ah, então essa é a língua nova que vocês estão falando aí no púlpito, né? Continua. Se depois disso me negastes, teria sido melhor para vós que não me vezes conhecido. Vamos cruzar com doutrina e convênios. 82, 3. Essa é a parte da aula. Puxa, a aula é do livro de Mórmon, eu não trouxe doutrina e convênios, né?
Doutrina e Convênios, 82, 3. Pode ler? Porque, porque a quem muito é dado, muito é exigido, né? Exigido. Exigido. E o que peca contra a luz, luz não, desculpa. E o que pecar contra a luz maior, receberá a condenação maior. Então ele está dizendo, eu estou te dando muito, eu vou exigir muito. Então é melhor que você nem tivesse assumido esses convênios, porque eu vou requerer muito de ti. É muita responsabilidade. Também não significa aí com essa escritura que eu vou me acovardar e dizer, não, então eu vou ficar aqui só com umas migalhinhas de responsabilidade. Não é isso também que o Senhor fica satisfeito. Lembra da parábola dos talentos? Ah, já que ele vai cobrar tanta responsabilidade, eu vou enterrar o meu. Não, aí a gente também vai estar na roça do mesmo jeito, tá bom? E aí ele diz, ó, se depois disso o quê? Depois da gente se arrepender, aí, depois da gente testificar ao Pai que está disposto a guardar os mandamentos, tá? Depois da gente ter sido batizado, depois da gente ter recebido o Espírito Santo, depois da gente ter falado nessa língua nova, se depois disso a gente ainda negar o Senhor, era melhor que não o tivesse conhecido. Então, não é depois de uma coisa, é depois dessa série de fatores, desse conjunto de ações, tá? Versículo 15 e 16. E ouvi a voz do Pai dizendo, sim, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. E que fim é esse? Tá? Não é só até o fim de uma aula chata do instituto, né? Não é só até o fim de uma sacramental que parece que está sendo eterna. Não é até o fim de uma provação, tá? Mas é até o fim mesmo, mesmo depois desta vida, quando o plano finalizar. O 16. E agora, meus amados irmãos, sei por isso que, a menos que o homem persevere até o fim, seguindo o exemplo do Filho de Deus ao vivente, não poderá ser salvo. Uhum. Citação agora do Neil A. Maxwell. Quem consegue ler? Nossa ênfase, portanto, deve ser em fazer e se tornar, não apenas em sobreviver, em servir aos outros, não o tempo de serviço. Assim, essa qualidade de perseverança graciosa inclui, mas é mais que ficar por mais um momento, passar por momentos de estresse sem se estressar, toma a forma de perseverança. Interessante, né? Então, é o que a gente faz e o que a gente se torna, não é o que a gente está levando à vida. Não é, ele diz aí, o que mais importa é servir aos outros, não é o tempo de serviço. E às vezes a gente bate no peito, né? Eu tenho 30 anos de igreja, e daí? Vai com esses 30 anos para o inferno, se não, né? Se não se tornou realmente um discípulo de Jesus Cristo. Se está só pelo tempo de serviço, está errado. Seria melhor que não me conhecesseis. E aí ele diz: essa perseverança é mais do que aguentar por mais um momento, né? É passar por momentos de estresse, ou seja, um momento que exigiria um estresse, você não se estressa. Por quê? Porque você se tornou um discípulo de Cristo, uma pessoa nova. Então, se a situação inteira exigia que você gritasse com a outra pessoa e você não grita, aí é que você está perseverando até o fim, porque você está se tornando uma nova pessoa, está desenvolvendo uma qualidade que não era a sua, era uma qualidade de Cristo, tá bom? Dúvidas? Quem tiver comentário, pode fazer, tá bom?
Então ele diz aí, né? Ele até pergunta, vai ser uma pergunta retórica que eu digo que a resposta é desagradável e você não deve responder, deve só ficar pensando nela, né? Ele diz: então, depois de fazer tudo isso, tá tudo certo? Acabou, beleza? Vamos pendurar a chuteira, tá tudo feito, né? E ele próprio responde. Essa é a pergunta retórica. Não, não foi tudo feito. Agora que está começando o caminho, né? E aí ele diz o que que a gente deve fazer no versículo 20. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguides, santificando-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim disse o Pai, tereis vida eterna. Então, ó, firmeza em Cristo aí, né? É o que ele diz em substituição à fé. E veja como já começa talvez a acender uma luzinha em vocês de uma sessão famosa de Doutrina e Convênios. Então, é fé, esperança, caridade e amor. Qualificam-no para o trabalho. Seção 4 de Doutrina e Convênios. Então, é isso que Nefe está ensinando ao povo: fé, esperança, caridade e amor. Ele diz aí, né? Amor a Deus e a todos os homens. E aí, banqueteando-vos com a palavra de Cristo. Eu coloco essa figurinha, cruzo também com Doutrina e Convênios, seção 4 e Alma 13, 27 a 29, né? Porque num banquete, eu até dei o exemplo quando dei aula de seminário. Se eu dissesse agora, vou pagar um rodízio para vocês, qual é o primeiro pensamento que vem na mente de vocês? Ok, foi o que falaram lá no seminário, vou comer até morrer. É isso que Nefe está pedindo para a gente fazer com as palavras de Cristo. Vou ler até morrer, literalmente, até o fim, e vou tentar me empanturrar com essas palavras de Cristo, né? Não como a gente, eu brinquei também com ele, não como quando a mãe cozinha vagem, que você pega só o mínimo necessário para ela não encher teu saco, né? Você fez me lembrar, na missão, quando caiu a pandemia, o presidente da missão, ele fez um reto, né? Como que se fala? Não, Desafio. um desafio, desculpa. Quem terminasse de ler o livro de Mormon em, um dia, 2 dias, uma coisa assim era. Então, ele ganharia uma coisa. Um prêmio, ok. Toda a missão, o pessoal lê, era 24 horas, uma coisa assim. Foi tanto que a gente leu que eu lembro que aquele dia eu não conseguia dormir, sabe? Foi tanta coisa, doía os olhos, na hora que eu piscava, os olhos estavam doendo. E meu companheiro, falei para meu companheiro, cara, eu não consigo dormir, tá doendo os olhos. Eu falei, tô igual que você. Do mesmo jeito, eu nunca tinha lido tanto na minha vida. Foi todo dia, de Isso é manhã, banquetear. tá? Então você vai me lembrar dessa... Muito bom, mas é exatamente isso, né? Quando a gente se panturra, que a gente não consegue nem levantar direito, afrouxa até o cinto, é por aí, que fica doído, né? Então, a gente, às vezes, com as palavras de Cristo, pega o mínimo necessário para ele não encher nosso saco, igual a mãe não encher o saco quanto as verduras, ou para o nosso líder, né? Aí eu vou estudar só o mínimo aqui necessário porque eu tenho que estudar para o instituto, porque eu tenho que cumprir meu chamado, eu vou estudar só o mínimo necessário. Pronto, só para não encherem meu saco. E não é esse o propósito do banquetear, né? E aí a gente vai ter uma citação do Neil A. Maxwell. Neil A. Maxwell é chamado do Isaías moderno, né? De tanto que ele tinha essas tiradas assim muito boas. Quem pode ler para nós? Tentar. Já que vai enriquecer com as palavras de Deus, tem um efeito mais poderoso sobre a mente do povo que qualquer outra coisa. Tá certo? Aham. O mais de palavras de Deus que temos e praticamos, mas perseveramos
Muita energia espiritual é necessária para. A maratona do discipulado. Muito bom. Então, vejam, o mais de palavras de Deus, quanto mais a gente se banqueteia e pratica, mais perseveramos. É uma grandeza matemática que a gente diz que é diretamente proporcional. Quanto mais eu me banqueteio, mais eu persevero, mais eu fico firme até o fim, tá? E aí, para a quantidade de calorias que se exige para ser um discípulo de Cristo, é essa energia espiritual que a gente tem das Escrituras, tá? Esse versículo a gente já leu quando comentamos a língua dos anjos, né? A gente vai só repetir para tirar um pouquinho desse nosso slide mais um ensinamento. Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo, falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isto eu vos disse: banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Então, olha lá. Então, os anjos falam, é a primeira coisa, pelo poder do Espírito Santo, então a gente deve se banquetear com as palavras que os anjos falam, porque eles falam as palavras de Cristo, né? Aí a gente tem poder do Espírito Santo, e isso tudo é a língua dos anjos. Então, seriam as palavras dos anjos, que são as palavras de Cristo, junto com o poder do Espírito Santo. Quando a gente se alimenta dessas coisas, a gente tem a língua dos anjos. Tá? Então, não é uma coisa só, é esse conjunto que faz você, ou destrava a tua língua para falar a língua dos anjos. Beleza? Dúvidas? Citação de Bruce R. McConkie. Quem pode ler? Pães e peixes, Quero, mas fica trabalhando as línguas. pães e peixes perecem, mas há uma comida que é eterna, que é sal, que salta para a vida eterna. Esta é a comida que ele preparou para lhes dar. É a palavra eterna, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Como a mulher de Samaria foi convidada a beber da água viva e nunca mais sentir sede, assim foram convidados a comer do pão vivo e nunca mais sentir fome. Esse pão estava disponível sem dinheiro, nem Preço. preço no filho do homem. Uhum. Então, eu posso dizer, né, que a gente é o que a gente come. O que que a gente está comendo? Né? É banquete de Jesus Cristo ou é banquete de coisas do mundo? E aí eu sou exatamente isso que eu estou ingerindo. Se eu estou me refestelando nas palavras de Cristo, eu sou Cristo. Não é esse a meta final? O que a gente espera atingir não é eu ser igual a Ele? Mas se eu me banqueteio com as coisas do mundo, eu estou exatamente como Satanás deseja. Eu estou refletindo a imagem de Satanás e não a imagem de Jesus Cristo. Posso falar? Opa! Esse me fez lembrar que teve uma época na minha missão que eu tive como muito seguido, né, algumas conferências de sonda e tudo mais, a gente precisava ir cedo, né, de graça. E quando isso acontecia, a gente acordava muito antes do nosso horário, né, para Normal. viajar para o lugar, Isso. e a gente acabava não tendo aquele estudo que a gente desejava, né, porque acabava tendo aquelas reuniões. E eu lembro que eu fiquei assim alguns dias, sabe? Que eu só pegava o livro de Mormon e dormia, não tinha aquele horário de estudo pessoal. E foi um testemunho que eu adquiri, porque eu conseguia sentir nitidamente a diferença, sabe?
como fazia falta para mim aquele estudo, realmente vai me tirar com as palavras do Senhor. E teve um momento em que eu parei, eu sentia que até a companhia do Espírito não era igual, sabe? Mesmo que eu tentasse, eu não estava dando o devido tempo que eu merecia. E eu lembro que naquele momento eu fiz uma meta, né, que se me importar, eu iria acordar então mais cedo para ler, eu iria fazer alguma coisa, eu precisava daquele estudo, independentemente de aquelas reuniões. E aí, nesse momento, eu percebi a importância que realmente as palavras do Senhor fazem em nossas vidas, né? Esse estudo, esse banquete. Às vezes a gente não percebe, só um dia ou dois sem ler, não vai fazer mal. Mas para mim, eu conseguia sentir como fazia toda a diferença, sabe? Como eu sentia que eu tinha menos do poder do Espírito, né? Como fala a Escritura, menos do poder para ensinar, menos do poder para influenciar as pessoas. Eu conseguia perceber nitidamente. Então, eu acredito que, bom, talvez agora a gente não ensine as pessoas, mas nós precisamos ter esse espírito continuamente, né? Agora a gente Sim. faz escolhas, a gente, da mesma forma, pode compartilhar o Evangelho não de maneira, né, das 24 horas, mas também temos essas oportunidades. Para isso, nós precisamos ter essa Sim. companhia. Se, Então, a gente precisa dar um tempo, né? A devida importância para que a gente possa concordo. fazer esse Se a gente encarasse a queda do almoço, né? A queda do estudo tão sério quanto a queda do almoço missionário, né? Caiu 2 dias, a gente já, ô, irmã, tá furando aqui. Mas, né? Caiu 2 dias o estudo das escrituras, ninguém, presidente, assim não dá não, bicho. Já faz 2 dias que a gente, né? Então, acho que a partir do momento realmente que a gente vê, meu espírito está passando fome, né? Meu espírito ficou com fome. Eu não alimentei meu espírito. Aí sim a gente tem essa vontade de estar perto das coisas de Cristo. Muito bom. Obrigado, irmão. Versículo 4 agora, segundo Nef 32. Portanto, agora que vos disse estas palavras, se nós puderdes compreender, será porque não pedis e bateis, de modo que não sereis levados para a luz, mas perecereis na escuridão. Muito bom. Aqui ele diz que se a gente não está entendendo esse discurso dele, é porque não pedis nem bateis. É por isso que vocês ouviram o som da porta batendo, tá? Foi o que Nefe fez com o anjo. Lembra? Ele teve o sonho do pai contado para ele, só que depois ele foi pedir e bater para entender tudo que o pai tinha visto e ouvido. E foi mostrado para ele. Então ele diz: se a gente não está compreendendo essas coisas, é porque a gente não pede e a gente não bate, tá? É o que está lá no final da visão dele, que está lá do capítulo 11 até o 15 lá, primeiro Nef 15, do 8 ao 11, é justamente sobre isso. E os irmãos dizem, não, mas a gente não orou porque o Senhor não vai dar a conhecer e por isso eles ficavam sem entender a vontade do Senhor, tá bom? Então a gente precisa realmente buscar esse conhecimento. É aí que a gente está se banqueteando mesmo com as palavras de Cristo. Não é só como uma comida bem gostosa, a gente só passa e cheira, não vai satisfazer. A gente tem que pedir e a gente tem que bater para a gente poder internalizar aquilo para nós, tá bom? E aí, ó, versículo 5. Muito bom. E aí, quando ele diz receber o Espírito Santo, não é só aquela imposição das mãos, aquela é a simbologia que a gente se utiliza, já que a gente não vê o Espírito, para mostrar que estamos dignos da companhia desse ser, né? Mas é quando a gente tem um viver reto, quando a gente demonstra por meio de nossas atitudes que realmente estamos com a companhia do Espírito. Aí é que ele vai mostrar todas as coisas que nós devemos fazer, tá?
também cruzo aí com Mateus 7:7, que também é pedi e recebereis, batei e ser-vos-á aberto. Aquilo que a gente pede e aquilo que a gente busca é o que ele vai dizer que a gente deve fazer. Então, ele não vai me dizer todas as coisas que eu não busquei, mas todas as coisas que eu pedi, ele vai me mostrar. Pedi e recebereis. Todas as coisas que eu bati, ele vai abrir. Batei e ser-vos-á aberto. Tá? Esse é o sentido das todas as coisas. O versículo 7 do capítulo 32, Nefe, ele diz que não vai mais falar. Ele vai encerrar a fala dele. E isso acontece conosco. Às vezes o Espírito encerra a sua fala conosco. Quais são os motivos que Nefe tinha agora para encerrar a fala dele? Que o Espírito encerrasse esse discurso de palavras de Cristo. E obstinação. Então, toda vez que nós decidimos ser incrédulos, iníquos, ignorantes e obstinados, o Espírito vai dizer, tá bom, então, fera. Então, é contigo. Vai. Não quer ouvir o que eu estou falando? Quer ser ignorante? Quer ser obstinado nessa tua ideia fixa? Tá bom. Boa sorte. Né? Eu estou aqui para ajudar. Não posso continuar falando as palavras de Cristo. Você não consegue mais ouvir essas palavras de Cristo. Então, já diz a outra escritura, né, que o Espírito de Deus não vai ficar contendendo com o homem. Ele não vai ficar brigando com o homem. É isso que decidiu? Tá ok. Certo? Versículos 8 e 9 de 2 Nefe 32. Quem pode ler aí o 8 e o 9? E agora, meus irmãos, percebo que ainda meditais em vosso coração, e é-me doloroso falar sobre isso. Só um minutinho. Ele diz que dói a ele ter que ficar falando a mesma coisa, né? Não é igual a um pai com um filho que a gente fala as coisas 1000 vezes. Diz, ai, aqui ele é bonitinho quando é escrito, né? É-me doloroso falar-vos. Mas um pai e uma mãe diz, eu não aguento mais, cara, falar isso. Já falei 1000 vezes. É por isso que isso constrangia, né? Eu já falei muito, é óbvio, e eu ainda tenho que ficar falando do óbvio. Continua. Porque se disseis ouvidos ao Espírito que ensina o homem a orar, sabereis que deveis orar. Porque o Espírito não ensina o homem a orar, mas ensina-lhe que não deve orar. Uhum. Mas eis que vos digo, que deveis orar sempre e não desfalecer. E nada deveis fazer para o Senhor, sem antes orar ao Pai, em nome de Cristo, para que Ele conceda para vós a vossa ação, a fim de que a vossa ação seja para o bem-estar de vossa alma. Muito bom. Vocês podem cruzar isso com Alma 34, do 17 ao 27. Ele diz que a gente deve orar quando acordar, ao se deitar, ao ir para os campos. É uma passagem muito boa, então pode cruzar lá. E aí trouxe para vocês uma citação de Bruce R. McConkie, de Doutrina Mormon. Quem pode ler aí, ó, sobre 2 Nef 32, e especificamente sobre esses versículos de orar? Não há nada mais bem arquitetado no Evangelho para manter a atenção dos homens voltada a Deus, a retidão, a seus deveres, que é a oração. Toda palavra, pensamento e ato é influenciado ou governado pela natureza e extensão da sua comunhão com a deidade através da oração. Várias vezes a revelação ordenada, né? Ordena, vigiai e orai, sempre, para que não caia em tentação. Ok, muito bom. Então ele diz que a oração
É a melhor coisa para a gente manter a atenção voltada a Deus, à retidão e aos nossos deveres, tá? Então, tudo vai ser governado aí por essa comunhão que a gente tem com a deidade. Nossa vida inteira é baseada nessa comunhão que a gente tem com a deidade e a gente só consegue por meio da oração. E tem essa citação bem interessante de Brigham Young. Ele diz o seguinte, ó: não importa se sentimos ou não vontade de orar. Quando a hora de orar chegar, ore. Se não sentimos vontade, devemos orar até termos vontade. Veremos que aquele que espera até que o Espírito ordene que ore, nunca orará muito nesta terra. Então, se a gente for esperar o Espírito mandar a gente orar, porque é algo tão trivial para o Espírito que ele diz: isso é óbvio, Jesus Cristo, eu não preciso ficar mandando o cara orar. É óbvio. Do mesmo jeito que é óbvio, eu não preciso ficar mandando ninguém tomar banho. Do mesmo jeito que é óbvio que eu não preciso ficar mandando ninguém comer, sabe? É óbvio. Aquele que espera até que o Espírito ordena que ore, nunca orará muito nessa terra, porque é a coisa mais elementar, mais básica, mais simples. É o instinto de qualquer ser espiritual, é orar. Então, se a gente for ficar esperando, espera deitado. Segundo Nef 33, versículo 1. Quem pode ler? E agora eu, Nebe, não posso escrever todas as coisas que foram ensinadas ao meu povo. E sou poderoso no escrever como eu sou no falar. Porque quando um homem fala pelo poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo leva as suas palavras ao coração dos filhos dos homens. Então, vê que interessante, porque quando o homem fala pelo poder do Espírito Santo, parece que a gente ouve, segundo Nef 32:3, fala, portanto, as palavras de Cristo, ou seja, fala a língua dos anjos, né? Esse poder do Espírito Santo leva as palavras ao coração dos filhos dos homens. Então, não somos nós que levamos, tá? Através da nossa vocalização é que essas palavras chegam aos ouvidos, mas o Espírito é que vai fazer com que esse coração seja aberto àquelas palavras. Nefe, ele estava sendo bem humilde, tá? Ele era poderoso também na forma de escrever. Então, eu já desconstruí esse mito aqui algumas vezes com vocês. Não era um diário pessoal de Nefe, essas escrituras, tá bom? Ele não estava carregando, escrevendo, querido diário, eu irei e cumprirei. Isso ele está escrevendo uns 30, 40 anos depois. Já é um Nefe bem maduro, que apanhou na vida, que viu que só quando ele vai e cumpre as palavras do Senhor é que as coisas dão certo. Aí ele escreve 1 Nef 3:7, tá? Alguns pesquisadores defendem que ele passou décadas escrevendo esse relato que hoje nós temos. Então ele pensou muito bem para colocar tudo em ordem. Alguns dizem que ele passou alguns anos, não tanto décadas, mas a questão é que ele realmente pensou no que iria escrever. Então, da mesma forma que ele falava cheio do Espírito, ele estava escrevendo cheio do Espírito, direcionado pelo Senhor. Então, ele também era poderoso no escrever. Só estava sendo humilde, né? Porque a gente se imagina sempre ele acontecendo as coisas e indo para o quarto escrever. Não. Mas ele botou uma parada. Irmão, o que vai falar ontem? Você falou? Sim, sim, tá? Então, é bom a gente olhar isso, porque provavelmente não era a ideia que o Nefe tinha lá com 17 anos, mas com quarentão ele está dizendo, pô, as coisas só dão certo quando eu vou e cumpro as palavras do Senhor, porque agora, com 40 anos, eu estou sabendo que tudo, ele já tem um caminho preparado para eu cumprir essas ordens, né? Uma coisa que eu tive dúvida foi, por exemplo, quando ele estava escrevendo depois, né? O Senhor, eu acho que ele dava revelações, né? Talvez para
não sei se ele levava também um diário naquela época, né? E depois ele fez esse convênio e tudo. Ou o Senhor também ajudava ele a ter revelações para lembrar das coisas, ou para Com certeza. Eu acredito muito mais nisso. sobre os Nef, sonhos, né? Que ele, os isso. sonhos que ele teve e Sim, tal. Porque é muita coisa, né? Que eles e descrevem de um jeito, às vezes, sim. muito Então, específico. eu acho que quando o Senhor dá ordem para ele já falou em 1 Nef 3,7 que o Senhor prepara um caminho. Então, quando o Senhor deu a ordem, Nef, escreve agora, o caminho já estava pronto. Então, ele ia se lembrar, sabe? O Senhor ia dar revelação, não inclui isso, inclui aquilo outro. Da mesma forma, pelo Espírito, sabe? Não, essa história vai ser interessante para fazer aumentar a fé do próximo. Então, vamos incluir essa, e por aí vai. Eu acredito bastante nisso, que o Senhor aí ele estava guiando, claro. Imagina, depois de 30 anos, ele. Ah, o que que eu falei? Ah, sim, eu falei, eu irei e cumprirei. Não, para, né? Para. Do pai, e depois a missão que ele teve, né? Sim, É muita coisa específica que ele, porque ele sim. descreve a água, que era escura, o preso, Isso, e você vai ver que por aqui ele vai remeter muita coisa ao sonho dele. Então, quando estudarem em casa com carinho, ele vai remeter ao sonho. A gente já viu que essa experiência de pedir e recebereis, ele está tirando exatamente do que ele aprendeu anos atrás. Não sei quanto tempo foi, mas anos atrás, quando ele teve aquela experiência com o anjo. Agora ele só está, talvez, traduzindo: pedir e recebereis. Se não entende, é porque não está pedindo. Ok? Então, eu, claro, respeito outras visões, mas eu sou mais dessa que o Senhor aí estava guiando, estava preparando tudo para, para ajudar. sim, para ajudá-lo ali 30 anos depois a escrever a história da família dele. Né? O mesmo que acontecia com os profetas do Antigo Testamento e até do Novo. Vários dos nossos relatos aí foram escritos 30 anos depois da morte de Cristo, né? Então, ai, Cristo disse: Eu sou o caminho. Acho que ele falou alguma coisa assim, só que o Espírito estava guiando, então vamos colocar, vamos escrever o mais acurado possível a palavra do Salvador naquele momento, mas eram bons anos depois, tá? Não tinha nada de gravar, vamos gravar no celular. Hoje tem que ter até cuidado com o que fala, né? Porque aí vai ficar tudo gravado, ó. Vai ficar tudo lá no canal, você pode voltar e ver quantas vezes, né? Beleza? Então vamos continuar. Versículo 3, segundo Nef 33, 3. Quem pode? Mas eu mesmo escrevi o que escrevi e considero de grande valor, especialmente para o meu povo, porque oro por ele continuamente durante o dia e meus olhos molham meu travesseiro durante a noite por causa deles. E clamo a meu Deus com fé e sei que ele ouvirá o meu clamor. Eu vejo nisso aqui de Nef meio que um sentimento de um líder. Quantas vezes talvez o nosso bispo de Jesus perca o sono por conta de uma condição de um membro, né? Ou para ajudar, ou até lamentando, puxa, mas estava ali conosco, o que que a gente pode fazer? Sabe, Jacó, depois, quando vai falar do Senhor da vinha, que mais eu poderia ter feito por minha vinha? O que que eu podia ter feito mais? Será que se eu tivesse feito aquela visita naquela noite, será que se eu tivesse chamado para uma entrevista antes? Então, eu acho que era meio que esse sentimento de Neto. Apesar de já ter se passado muito tempo e ser algo bem premeditado, ele escrever dessa forma, ele fazia com sentimento, né? Talvez até enquanto ele estava escrevendo e relembrando tudo isso, puxa, será que se eu tivesse sido mais amigo dos meus irmãos, a gente não estaria separado? Será que se eu tivesse sido mais duro, talvez, em vez de ser mais mole com eles naquela hora? Isso, né? E aí ele diz: Eu oro com fé e sei que ele vai ouvir o meu clamor. Eu estou orando por eles o tempo todo, né? Versículo 4, segundo Nef 33, 4. E eis que o Senhor Deus considerará a minha exortação em favor dele, as palavras que escrevi,
Em fraqueza conhecerão fortes para eles, porque os persuadem a fazer o bem. Faz com que saibam a respeito de seus pais que falam de Jesus. Persuadi-os a acreditar nele e a perseverar até o fim, que é o eterno. Eu acho algumas coisas interessantes aí, ó. Primeiro a gente pode ler, ó, consagrará essas orações que nós fazemos para o bem da minha ala São Bento do Sul. Esse é o meu povo, né? Então essas orações que os líderes fazem, que os próprios membros fazem, vão ser consagradas para o bem de nossa ala. E aí eu acho interessante como ele equivale, ó, perseverar até o fim, que é vida eterna, ou seja, acreditar nele, em Cristo, ter fé nele e perseverar até o fim, igual vida eterna. Não tem erro. É mais ou menos isso que ele está dizendo, né? Acreditar nele e a perseverar até o fim, que é vida eterna. Ou seja, essa crença inabalável que ele já falou antes, mas a perseverança até o fim, batata, vida eterna. Então, se você até parar para pensar, é simples demais a gente conseguir a vida eterna, né? É simples, é uma receitinha de bolo. Seguir o passo a passo, ele vai dizer, tá lá, tereis vida eterna. É o que o Pai vai falar para a gente, né? Versículo 5. E falam asperamente contra o pecado, segundo a clareza da verdade. Portanto, nenhum homem se zangará com as palavras que escrevi, a não ser que ele seja do espírito do diabo. Então, quem é contra o livro de Mórmon, qual é o espírito que tem? O espírito do diabo. Quem se zanga com as palavras que Nefe deixou escrita é porque tem o espírito não de Cristo, mas do diabo. Não é o Espírito Santo que está com ele, tá? Essa é a verdade pura, simples, clara e mais rasteira que isso, já que Nefe estava se despedindo do povo, impossível. Ele queria deixar bem claro, tá? Se Jacó vai usar essas placas depois para ensinar vocês e vocês se irritarem com ele, é porque não é o Espírito do Senhor. E aí a gente traz para a nossa vida também, né? Quantas vezes talvez a gente fique irritado com o que o líder falou para a gente? Aí não é o Espírito de Cristo que está conosco, é o Espírito do diabo. Tá? Alguma admoestação que o bispo nos dá, ou que um presidente destaca, ou que um líder de organização, irmão, precisa cuidar melhor, sei lá, desse aspecto do dízimo, precisa cuidar melhor da leitura das escrituras. Ah, aquele irmão, ele nem paga, ele vem falar para mim, ou ele nem lê, mal dá um discurso e, né? É assim que a gente às vezes age. E esse não é o Espírito de Cristo, é o Espírito, claramente, do diabo. Tá? Versículo 6 de 2 Nefe 33, Gloria-me na clareza, de novo ele já falou, ele se deleitava na clareza e que Deus faz claramente, agora ele está dizendo. gloria-me na verdade, gloria-me em meu Jesus, pois redimiu minha alma do inferno. O que é redimir a alma do inferno? Aí eu coloquei esse pop-upzinho aí, né? Significa ser liberto do domínio de Satanás e estar sob domínio e poder de Deus. Então a gente foi redimido do inferno, que é o poder de Satanás. Agora estamos sob o poder de Deus, tá? Versículo 7. Tenho caridade para com o meu povo e grande fé em Cristo, de que encontrarei muitas almas em marcha no seu tribunal. Eu não sei por que a gente tem essa ideia que no reino celestial serão tão poucos. Me entristece isso. Para mim, é um Deus fraco, débil, que não tem nem poder para salvar. Ele faz o plano para salvar um gato pingado assim? Não, não é o propósito dele. E o próprio Nefe está dizendo, né? Eu tenho fé em Cristo de que encontrarei muitas almas sem mancha no seu tribunal.
Ele é um Deus que salva. Vai ter muita gente que ele vai salvar. Vai ter muita gente. Moisés que fala que sua obra e sua glória é a salvação. Imortalidade e vida eterna do homem. Pô, se ele não proporcionar isso, então ele fica destituído de glória, né? E o trabalho dele foi em vão. E eu não acho ou não adoro um Deus que é curto de glória e que o trabalho dele é em vão. Concorda? Continuando, versículo 10. E agora, amados irmãos, também por Deus, todos vós, com quem tratei. Dai ouvidos a essas palavras e acreditai em Cristo. E se não acreditardes nessas palavras, acreditai em Cristo. E se acreditardes em Cristo, acreditareis nessas palavras, porque são as palavras de Cristo e ele deu a mim. E elas ensinam a todos os homens que devem fazer o bem. Ó, que filosofia também interessante. Veja só, dai ouvidos a essas palavras e acreditai em Cristo. Tá bom, se tu não quiser acreditar nessas palavras, pelo menos acredite em Cristo. Mas se você acreditar em Cristo, você acredita nessas palavras, porque são as palavras de Cristo. Então, não tem jeito de você não acreditar nessas palavras. Elas falam de Cristo. Se você acredita em Cristo, vão acreditar nessas palavras e acabou, né? E aí, se no final das contas você ainda tem dúvida, segue porque elas ensinam que devem fazer o bem. Ponto. Segue. Só segue essas palavras. Se ainda está difícil de acreditar, segue, porque essas palavras não vão te direcionar para o mal nunca. Vão te direcionar para Cristo, tá? E aí, ó, o que é interessante no versículo 11 é que diz: vós e eu estaremos face a face ante o seu tribunal. É uma doutrina já pregada por todos os profetas, não foi diferente aqui nas Américas do julgamento final. Nós haveremos de prestar conta a Deus, né, de tudo que a gente fez, pensou, falou. João capítulo 5, dos versículos 45 a 47, fala sobre esse julgamento final, tá? E aí, o versículo 14, quem pode ler agora o versículo 14? O outro, que não quereis participar da bondade de Deus e respeitar as palavras dos judeus, Ou seja, a Bíblia, não quer respeitar a Bíblia, e tampouco minhas palavras, ok, não quer respeitar também o livro de Mórmon, e que vos dou um eterno adeus. então, aí ele está dizendo, tchau, benção. Aí, cara, já era. Uhum. Então, são justamente essas palavras, tá, que vão nos condenar. E olha a citação que eu separei de Marion G. Romney, em 1960. Quem pode ler? Para mim, não há razão mais contundente para ler o livro de Mórmon que essa afirmação do Senhor de que seremos julgados pelo que está escrito. Ok, então para mim já é motivo suficiente, Marion G. Romney está falando. Se fosse só esse motivo, tá bom, já é motivo suficiente, tá? Não vou receber bênção, tudo bem, mas o motivo que ele deu aí, que eu vou ser julgado por essas palavras, para mim já basta. Então, só por isso, eu vou ler o livro, né? Como é que eu quero jogar um jogo se eu nem sei as regras, né? Eu vou perder esse jogo. E ele está dizendo, eu não quero ser condenado porque eu não sei as regras do Senhor nesse jogo da vida, né? Então, no livro, a gente vai ser julgado justamente por ela. Finalizando aí, né? Versículo 12 e 15. E ora ao Pai em nome de Cristo, para que muitos de Ó, nós para aí, Murilo. Para que muitos de nós, e não sei por que a gente tem essa ideia de um punhado de gente. Olha lá. Se não, todos. Não sei também porque a gente tem uma ideia de um punhadinho,
Muitos de nós, se não todos, Sejamos salvos no reino, no grande e último dia. então, ele disse, muita gente vai, se não todo mundo, vai ser salvo no seu reino no último dia. E no versículo 15, Porque o céu na terra será apresentado contra vós no tribunal, porque assim me ordenou o Senhor, e devo obedecer. beleza. Então, ó, esse é o poder selador. A gente só acha que poder selador é marido e mulher, filho e família. Só existe marido, mulher, filho e família selados para a eternidade por conta do poder selador. O poder selador é o que ligares aqui na terra será ligado nos céus. Então, Nefe diz aí, ó, eu estou ligando essas coisas aqui na terra, estou escrevendo, estou selando por esse poder do sacerdócio. Isso vai estar valendo lá em cima. Então, eu selei aqui agora pelo poder do sacerdócio, esse é o selo que vai para o reino, para o julgamento, e é por ele que a gente vai ser julgado. Vai estar valendo lá as regras desse jogo que eu estou escrevendo aqui. Tá? Ele está avisando, está deixando bem claro, tá bom? E aí ele termina com uma frase que eu acho que podia estar estampada em nossas camisetas, em todo lugar que a gente visse, né? Porque assim me ordenou o Senhor e devo obedecer. Acabou. Se ele mandou, eu obedeço. Não precisamos ficar procurando motivo nenhum. Ele mandou, eu estou obedecendo. Tá? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse bloco de escrituras? Quer finalizar falando alguma coisa? Tranquilo? Então, eu queria só prestar meu testemunho, né? Que eu sei que essas coisas são verdadeiras, tá? Que se a gente guiar nossas vidas por mais boba bênção que a gente possa receber, no mínimo, ela vai ser melhor, ponto. Isso já é motivo suficiente para mim para seguir essas coisas, né? Não existe nenhum outro caminho a não ser Jesus Cristo. Todos os outros caminhos aí, tudo vai ser ilusão, tá? Então, por que a gente precisa ficar na ilusão se a gente tem o real? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu tenho o real, por que eu vou perder tempo com ilusões? Tá? E esse é o testemunho que eu queria deixar com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.